Vamos lá, gente. Vamos começar? Nós vamos recomeçar no versículo 19, né? Vamos recomeçar no versículo 19, no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos recomeçar no versículo 19. Amém? Gostou, Gracinha? A Gracinha gostou, Nazareno Vice. A Raíssa não gostou. A Varo. Mais ou menos. Vamos lá. Só vamos... Oi, Piva, tá bem? Raquel. Oi, a Fátima, a mãe do Anderson. Dona Maria Emília, bonitona. Já soube que ontem a senhora saiu de casa, né? Já estive sabendo que a senhora e o seu Vilmar ontem já deram uma voltinha. A Gracinha hoje também já deu a voltinha dela, que eu fui lá, ela não estava. Vocês já estão tudo já, né? Saindo da quarenteninha, né? Tô ligado em vocês. Vamos lá. Ô, Regis, obrigado. Vamos começar. Deixa eu dar uma... Eu vou ler de 1 a 17, que é rapidinho, né? É pouquinho. Então diz assim, livro de João, o Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Esse veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Mas ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém? Paramos aí? Nós estamos lendo João, estudando o Evangelho de João, paramos no capítulo 19. Vamos começar então, gente? João 19. Prepara sua Bíblia aí, né? Para ir acompanhando. A gente já sabe que é um estudo assim expositivo. Então a gente vai versículo a versículo, tentando trazer alguma informação, né? Que está lá nos versículos aí do Evangelho de João. Amém? Vamos lá. João, versículo 19. Começando. Aí, agora sim, até agora a gente falou, né? Falamos de Jesus, né? Falamos, o apóstolo João, ele começou dizendo que Jesus era o Verbo que se fez carne, Jesus era Deus. Então sempre o Evangelho de João, nós já vimos, sempre o Evangelho ele vai trazer isso, ele vai provar, né? Buscar provar a divindade de Jesus. Ele vai buscar provar que Jesus é Deus.
ele vai buscar provar que Jesus é filho de Deus, porque no meio, né, onde Jesus estava, onde o Filho de Deus foi manifesto ali, né, na Judéia, na Galiléia, naquele meio, existia várias correntes ideológicas, religiosas, entende? Que estavam esperando o Messias. Então ali João, ele vai, o evangelho dele ele vai sempre puxar, dizendo assim, ó, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Filho de Deus. Amém? Então, no evangelho de João, a gente vê o testemunho de João, né, João testemunhando de Jesus, que ele era o Filho de Deus, sabe? O encontro, né, depois a gente vai ver o encontro de João Batista com Jesus, né, isso a gente vai chegar hoje, aí Jesus entra na história, né, até agora nós falamos dele, agora nós vamos ver ele entrando na história, ele sendo assim o participante da história, né? Hoje nós vamos ver Jesus, encontrar Jesus, sabe, olhar, né, como a nossa mensagem é, conhecer Jesus pelos olhos de João. Hoje nós vamos entrar nos olhos de João e vamos contemplar a face de Jesus, amém? Então João caminha, e depois o evangelho de João, ele manda 2 discípulos para Jesus, depois que ele reconhece Jesus, batiza Jesus, viu que Jesus é o Messias, ele já encaminha os discípulos para Jesus, olha, agora é ele. André, nesse evangelho, André apresenta o irmão a Pedro, ocorre o recrutamento de Filipe e Natanael, vem lá os primeiros discípulos de Jesus, e depois isso encerra com um casamento, né, no capítulo 2, um casamento em Caná da Galileia, onde Jesus, aí ele faz o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre. Mas isso aí tem um mistério escondido, a gente vai ver no final o mistério, sabe, que está escondidinho aí, nesses primeiros dias de Jesus, e aquilo que o apóstolo João quer nos comunicar. Você vai ver, olha como é precioso o mistériozinho que está escondido ali, que o apóstolo João deixou para nós meditar, estudar e orar, e principalmente, né, se deliciar, né? Vocês olhem assim como é lindo a maneira como o apóstolo João ele detalha isso que a gente vai começar a ver. Tá? Então, bom, ali, vamos continuar. O início, então, a gente vai começar assim, ver o início do ministério de Jesus, o início público do ministério de Jesus, amém? Vamos começar a ver, a entender, a conhecer o início do ministério de Jesus. Jesus, já falei, né, que ele passava por muita rejeição, muita reprovação como Messias, né? Então, foi nesse meio, sabe, que Jesus ele foi inserido, o Filho de Deus ele foi inserido no meio onde ele passou por muita rejeição. E o tempo todo, Jesus, ele argumentava, lutava e falava contra essa rejeição, para o povo entender que ele era o Messias, que ele era o Filho, ele era aquele que eles estavam esperando. Então, o tema central do Evangelho de João é testemunhar de Jesus. Esse é o tema central. Qual é o tema de João? O tema central do Evangelho de João é testemunhar Jesus como Filho de Deus. Amém? Muito bem. Vamos lá. João revelou Jesus, tá? João revelou Jesus como o verbo divino e eterno. Então, João revelou Jesus como o verbo divino e eterno. João revelou Jesus como agente da criação. Ele falou que Jesus era toda a fonte de vida e luz. João falando de Jesus, ele era o verbo divino e eterno, agente da criação e fonte de toda a vida e toda a luz. Amém? Quando se tornou carne, foi revelado como Filho de Deus, fonte da graça e fonte da verdade. Então, quando Jesus se tornou carne, aí vem a revelação dele como Filho de Deus, fonte da graça e da verdade. O unigênito do Pai, isso a gente já viu, Filho único, né? Aquilo que a gente,
o que é o unigênito, né? É o monógenes que a gente viu, né? O único da espécie, nenhum outro, né, é igual a ele. Ele é não só o unigênito como sendo o primeiro, mas é o unigênito como sendo o único da espécie. Nenhum outro, sabe? Nenhum outro nascimento, nenhuma outra figura, nenhuma outra pessoa é igual a ele. Então ele é único, não existe outro igual. Esse é o unigênito, o sentido do unigênito. Amém? 7 declarações da graça de Deus revelada por João. Ele é o pão da vida. Então, Jesus é o pão da vida. João nos revela isso. Ele nos dá o alimento espiritual. Ele é a luz do mundo que afasta as trevas. Ele é a porta para as ovelhas que dá acesso ao Pai. Está lá em João 10. Jesus é o bom pastor que protege as ovelhas do perigo. João 10, 11. A ressurreição e a vida que vence a morte. João 11. É o caminho, a verdade e a vida que conduz à comunhão com o Pai. João 14. É a videira verdadeira que sustenta os ramos para que deem fruto. João 15. Entende? Olha aqui, né? Como Jesus é apresentado aos olhos de João, o que Jesus representa, né? O que Jesus é. Olha a profundidade, né? A beleza, o encanto, né? A função, o propósito de Jesus. Então, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então, o apóstolo Paulo também diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Continuamos. Agora entramos no capítulo, versículo 19. Abre a tua Bíblia aí para acompanhar comigo. Vamos orar então, para nós começar. Pai, nós oramos, Deus, pela tua graça, pelo teu amor. Colocamos diante do Senhor, Pai amado, esse início de estudo, para que o Senhor venha, Pai, com a tua sabedoria, venha com o teu amor, venha com revelação, venha com a tua graça, venha com a tua bondade. Colocamos todos nós, Pai, cativos à tua bondade, cativos à tua vontade, cativos, Pai amado, ao teu querer, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, libere sobre nós o espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor. Libere sobre nós o espírito, Pai amado, que nós possamos estar juntos, recebendo da tua palavra, crescendo em fé e aumentando com isso a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Versículo 19. Este foi testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então, João Batista estava batizando no Jordão. Ali, os fariseus, aqui não fala, mas lá na frente vai falar, são os fariseus. Eles mandaram de Jerusalém para o Rio Jordão para ver o que estava acontecendo lá. Então eles mandaram os sacerdotes e levitas para perguntar para João Batista: quem és tu? Né? A gente, na aula passada, a gente viu um estudo de João Batista, né? Bem profundo até. Então João inicia aqui, sabe, como João Batista, a testemunha, sabe, de Jesus. João Batista foi o precursor, João Batista foi o cara que, sabe, veio apresentar Jesus ao mundo. Veio apresentar Jesus na época, veio apresentar Jesus para nós. Tá? Ele foi o homem que apresentou Cristo ao público, João Batista. Então, essa seção 1, né, é o início do ministério de Jesus, o batismo de Jesus, o testemunho de João. Primeiro, assim, quando eles enviaram de Jerusalém os sacerdotes e os levitas, ali já começou a oposição dos judeus. Né? Quando João usa o termo judeu aqui, ó. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, quando João usa esse termo judeu, sabe? É todo aquele que fazia oposição a Jesus. Então, por quê? Porque João também era judeu. Os apóstolos de Jesus todos eram judeus. Mas só que João tratava esses opositores como judeu, tipo assim, vocês são judeus, mas não são do nosso tipo de judeu. Entende? Vocês são judeus e vocês fazem oposição ao Messias. Vocês são judeus, mas fazem oposição àquilo que vocês pregam, àquilo que vocês esperam.
Então esse judeu que ele escreve, João, sabe, já esse judeu que ele escreve, ele já está dizendo, ó, eles são judeus, mas não são como a gente. Amém? Então esses judeus enviados de Jerusalém, sacerdote levita, quem és tu? Mas ele sempre se referia, João sempre se referia nesses termos para mostrar também a hostilidade do judeu, a religiosidade desses judeus, que por sua religiosidade eles não aceitavam, sabe, não entendiam Jesus como Messias. Então ali, ele usava esse termo, judeu, para mostrar hostilidade, mostrar a religiosidade. Os judeus, por sua religiosidade excessiva, excesso de zelo, coração endurecido, não recebiam e não entendiam que o Filho estava entre eles. Causa da religião, entende? Então a religião ofuscou o entendimento. A religião fechou os olhos. A religião, sabe, tapou o entendimento. Eram religiosos, e por serem religiosos, não entendiam a manifestação do Filho de Deus. Amém? Até hoje, a gente vê muito isso ainda. Pessoas religiosas não entendem a manifestação do céu. Pessoa que é religiosa não entende o mover do céu. Provavelmente, esses sacerdotes e levitas, provavelmente eram membros do conselho do Sinédrio, tá? Membros do conselho do Sinédrio. Então era gente assim, grande, membro do conselho, que eles mandaram lá fazer a investigação para ver quem que era João Batista. Versículo 20. Ele confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. Então, quando eles perguntaram quem és tu, ele confessou e não negou, só, eu não sou o Cristo. Cristo, né? O que é o Cristo? É o ungido. Eu não sou ungido, eu não sou o Cristo. Eu não sou aquele que vocês estão esperando, que governaria e libertaria o povo de Deus. Então esse ungido, ele governava, ele estava esperando que ele libertaria, sabe, e governaria o povo de Deus. Ungido no hebraico, Cristo, ungido no hebraico é Mashiach. É uma pessoa escolhida, é uma pessoa separada. Então ele não era o Mashiach, ele não era o Messias, ele não era o Cristo, ele não era o ungido. Isso tudo Jesus é. Entende? O Mashiach, o Cristo, o ungido, o separado. Mas eu não sou. João Batista disse, olha, eu não sou isso. Né? O Mashiach também era uma pessoa ungida com óleo. Os profetas do Antigo Testamento recebiam essa unção com óleo. Vocês veem que Saul foi ungido com óleo por Samuel, Davi foi ungido com óleo por Samuel. Então, essa unção do óleo, né? Essa unção do óleo acompanhava, os ungidos, o Messias, o Mashiach, né? Eles acompanhavam o ungido, era acompanhado com uma unção com óleo. Mas o que conecta o nosso passado ao presente, sabe? Então, é o que conecta o passado com o presente, né? Ou seja, lá Davi, ele foi ungido com óleo, e depois Jesus, ele veio da onde? Ele veio da raiz de Davi, né? Jesus, ele veio da linhagem de Davi, ou seja, é uma conexão, né? Uma conexão aí de chamado, né? Uma conexão de chamado de Davi, foi ungido para ser rei de Israel, e lá na frente, na linhagem de Davi, veio Jesus, que também foi ungido, era o Mashiach, era o Messias. Ali, a gente pode também aqui trazer à luz a oração que Ana fez em 1 Samuel, versículo 2, capítulo 10. A Ana fez assim a oração, que o Senhor mandasse para governar a terra o seu ungido. Então a oração que Ana fez lá no 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, que o Senhor mandasse a terra, né, o seu ungido para governar a terra. Amém? Então aqui também já é um cumprimento da profecia de Ana que ela fez, sabe? Lá em 1 Samuel, capítulo 2, 10. Uma profecia a respeito já do Salvador, uma profecia já a respeito de Jesus. Versículo 20, continuando. Então, ele negou ser o Messias, que eu já falei,
tudo o que João fazia era apontar para o Messias, isso a gente falou muito na aula passada. Jesus, ele é como filho enviado pelo Pai para salvar o mundo. Isso a gente também já bateu bastante, né? Que Jesus, filho enviado pelo Pai para salvar o mundo. Versículo 21. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Então, por que eles perguntaram, és tu Elias, és tu profeta? Em primeiro lugar, porque Elias não morreu, ele nunca morreu, né? Elias, ele foi numa carruagem de fogo. Não sei se vocês lembram, Elias não morreu. Ele foi transladado e ele era aguardado novamente. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, tem uma profecia, sabe, dizendo que Elias iria voltar, dizendo assim, ó, Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Entende? Então eles estavam esperando a manifestação do profeta Elias. Por isso que eles perguntaram, és tu Elias? Ou seja, és tu aquele que nós estávamos esperando? Aí ele falou, não, não sou. Embora que, em Mateus 11, Jesus, ele disse que em João estava o Espírito e o poder. Mateus 11, Jesus disse que João se movia no Espírito e no poder de Elias. Ele diz assim, ó, João 11, 14. Mateus capítulo 11, versículo 14. Jesus disse assim, ó, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, falando a respeito de João Batista. Entende? Então Jesus, lá em Mateus, ele falou que o João Batista, ele veio no poder, sabe, e no espírito de Elias. Mateus 11, 14. Ele desempenhou um papel semelhante ao de Elias. Embora que não havia razão nenhuma para os judeus esperar a reencarnação do próprio Elias. Eles não tinham nada, sabe, teologicamente que embasasse a reencarnação de Elias, a volta de Elias, nada que embasasse isso, entende? Então, se Elias viesse, ele viesse exatamente isso, no espírito, né? Espírito de poder, sabe, no espírito e no poder, ele ia atuando no espírito, porque como o Elias mesmo não teria nada que embasasse teologicamente eles para esperar a reencarnação. Amém? Então, e essa profecia, né, de mandar o espírito de Elias, então foi cumprida em João Batista. Essa profecia se cumpriu em João Batista. Amém? Segundo o próprio Jesus, né? O próprio nosso Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 14. Ele veio no espírito e no poder de Elias. Se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Amém? Então, és tu Elias? Ele disse, não, não sou Elias. Aí eles fizeram uma outra pergunta. És tu profeta? Né? Ou seja, eles estavam também esperando um profeta. Ou seja, por quê? Qual a base que eles tinham, né, para esperar? Assim como Elias, eles esperavam baseado em Malaquias, o profeta, eles esperavam baseado lá no versículo de Deuteronômio 18:15, que diz assim, ó, Moisés dizendo, de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Tu entende? Então eles estavam esperando um profeta parecido com Moisés. Por isso que eles perguntaram, és Elias? Baseado em Malaquias. Não, não sou Elias. Ah, então tu é um profeta. Baseado em Deuteronômio, que eles estavam esperando um Salvador igual a Moisés. Não, eu também não sou um profeta. Sabe? Eles estavam esperando vir um profeta semelhante a Moisés. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, na verdade, só voltando aqui ao 21, uma observação. Por quê, né? Porque, eu já falei isso, e talvez eu vá falar lá na frente, mas aí, por quê? Eles estavam esperando, um Messias que eles estavam esperando, semelhante a Moisés, era comparado como um êxodo, né? Aqui aconteceu um novo êxodo. Lá, Moisés se levantou como um líder, né? Um líder político, né? Um líder, sabe, que tirou o povo do domínio do Egito,
um povo, sabe, ele tirou um líder, Deus levantou um líder que tirou o povo da escravidão do Egito e levou para onde? Para a terra prometida. Era esse o modelo de liderança que eles também estavam esperando. Que esse novo líder, sabe, esse novo Messias, esse novo ungido, arrancasse eles do poder de Roma, sabe, e conduzisse eles a um lugar de soberania. Entende? Na cabeça deles, o ungido, o Messias, o Filho, ele viria com essa propósito, nessa proposta de libertá-los de Roma, né? Politicamente de Roma, entende? E não essa libertação espiritual. Então, por isso que não batia o Jesus que eles estavam esperando, mas o Cristo que eles estavam aguardando, baseado no modelo de Moisés, né? O modelo de Moisés, libertador de Moisés, com o Cristo que veio. Baseado que estaria levando sim para uma terra prometida, sabe, só porque é um outro reino, né? Então, o êxodo funcionou lá. Olha, Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, levou para a terra prometida. Jesus tirou o povo do pecado, da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais abandonados, sozinhos, sabe? Agora nós temos um Pai e vai nos levar para onde? Para o reino. Ou seja, o êxodo, né? Ele também funcionou, só que em modelo diferente. Versículo 22. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? A respeito para João Batista. João Batista, tu não é Elias, tu não é o profeta, tu não é o Cristo. Quem tu é? Né? Declara para nós quem é que tu é, porque nós precisamos voltar para Jerusalém e falar quem é que é tu. Aí ele falou no versículo 23. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui João Batista, sabe, falou para que veio. Eu sou a voz que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías, eles tinham lá assim de cabo a rabo, eles sabiam tudo, a profecia de Isaías, e sabia, sabe, que o que João Batista falou aqui está lá em Isaías 54, Isaías 40, né? Então ele estava assim, João Batista conectou eles a Isaías 40, versículo 3. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ou a voz que clama no deserto, ele está anunciando o novo êxodo. Eu falei que ia falar do êxodo. Ele estava anunciando o novo êxodo. Aqui, quando João Batista disse isso, a voz do que clama, ou seja, eu estou anunciando o novo êxodo. O interessante, né, é que a voz que clama, né, a voz que clama, mas não é, ele é a voz do que clama, né? Então, do que clama. Lá no Egito, Deus, quando foi falar na sarça para Moisés, ele disse, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Né? Aqui, João Batista, eu sou a voz do que clama. Do que clama. Endireitai o caminho do Senhor. Né? Então, a voz do que clama é a anunciação do novo êxodo. Em breve libertará o seu povo do cativeiro do pecado, por meio do seu filho. A mensagem do profeta Isaías era sobre a descrição da preparação feita antecipadamente sobre a visita de um rei a uma província do seu reino. Isaías 43, assim, se alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Essa era a profecia de Isaías. Alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Quem é esse alguém? É João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Amém? Então, essa era a função. Quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, nós vimos lá na hora passada, eu sou o embaixador. Eu vim aqui avisar que o rei vem. Eu vim aqui preparar a volta do rei.
Eu vim aqui avisar que o rei está chegando. Eu vim aqui avisar, olha gente, arrependei-vos, porque é chegado o rei do céu. Então, sabe, e João Batista, nós vamos ver lá na frente, ele estava batizando. Então, mas o batismo de João Batista é um batismo de arrependimento. Ou seja, arrependam-se, porque é chegada a hora, o rei está chegando. Arrependam-se, é chegada a hora, o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, é chegada a hora, o Messias está chegando, já está entre nós. Arrependam-se, é chegada a hora. Entende? Isso. Então ele veio preparar o caminho. João veio literalmente preparar o caminho do Messias. O caminho do Messias é aplanado, é nivelado. Ou seja, ele veio anunciar, ele é a voz. Amém? João Batista é o embaixador de Cristo. Aí ele foi interpelado, né? Por aqueles homens, quem és tu? Ele falou, olha, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João preparou o caminho para o Messias mediante o seu chamamento, que é importante demais. João, ele foi fiel ao propósito dele. Ele foi fiel àquilo que ele foi chamado. Ele foi fiel àquilo que ele veio fazer. Ele veio anunciar, preparar o caminho do Senhor. Sabe? Então João, ele foi fidedigno ao seu propósito. Ele era a voz. Ele projetou o Messias. Ele veio preparar o caminho do Messias. Não era ele o Messias. Ele anuncia o novo êxodo, já falei, na qual a glória de Deus deveria ser revelada e o seu povo haveria de ser libertado. Isaías 40, versículo 5 diz assim, então o Senhor mostra a sua glória a toda a humanidade e verá, o próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Então aqui, sabe, Isaías 40, versículo 5, então o Senhor mostrará a sua glória a toda a humanidade e verá, o próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Então aqui é a concretização das profecias de Isaías. O Senhor mostrando através da figura de Jesus toda a sua glória para que toda a humanidade veja e receba e seja salva. Citando o cumprimento de Isaías, João testemunha da divindade de Jesus por meio da pregação do arrependimento. Já falei, o arrependimento e do batismo. Deus prepara espiritualmente o povo para o reino e para que havia de vir. Amém? Isaías 52, versículo 13, diz assim, ó, o Senhor Deus diz, tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Falando de Jesus. Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, falando de Jesus. Amém? Ou seja, João estava aqui literalmente dizendo, olha, está se cumprindo o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Amém? Da mesma forma, né? Olha só, da mesma forma, com tudo que isso que está acontecendo hoje, né? A gente diz, olha, está se cumprindo o que foi anunciado por Jesus. Está se cumprindo o que está anunciado nas Escrituras. Os corações endurecidos, sabe? Os corações, por faltar o amor, né? Por faltar, por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de muitos esfriaria, né? Então, isso pestes, guerras, então isso tudo está acontecendo, porque já está escrito. Nós só estamos vivendo, né, o cumprimento do que já está escrito. Amém? Por isso que nós, como povo de Deus, precisamos ficar ligados, juntos na palavra, cada vez mais, entende? Cada vez mais focados na palavra, cada vez mais entendendo o movimento do céu. Não é tempo de distrair, não é tempo de distração. Entende? Olha só, aqui João Batista estava vivendo algo que foi profetizado pelo profeta Isaías. Milhares de anos antes. Né? E hoje a gente está vivendo também algo que foi profetizado milhares de anos antes. Amém? Então, ou seja, quando ele citou Isaías,
Aí eles já entenderam, sabe, que o Messias realmente estava falando do Messias e estava anunciando esse Messias esperado, né? Não do tipo que eles queriam, mas da maneira de Deus. O chamado era para arrependimento. Amém? Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Foi o que eu falei, né? Esses que a gente viu lá, né? Os sacerdotes e levitas, né? Os sacerdotes e levitas, foi o que eu falei, eram fariseus, né? Eram da seita dos fariseus. Então, o que é fariseu, pastor? Fariseu era uma seita judaica, era uma seita que existia, judaica, né? Na época. Eles eram muito fortes na época, era uma seita muito forte, representantes das autoridades judaicas. Eles eram rigorosos observadores da lei, rigorosos observadores da palavra, da Torá, rigorosos observadores. Eles eram mestres da Torá. Acreditavam que para viver no favor de Deus, tais como no deserto, eles precisavam se separar dos gentios e dos seus costumes. Ou seja, eles acreditavam, eles pensavam que para viver no favor de Deus, eles tinham que se abster de qualquer tipo de relacionamento com aquele que não fosse judeu. Sabe? Eles precisavam se separar totalmente. Olha, eu sou judeu, tu és samaritano, tu é um pecador, tu vai para o inferno, tu não está na aliança, eu sou escolhido por Deus, eu sou um judeu, eu sou o cara escolhido por Deus, tu está ferrado e eu estou na boa. Entende? Eles acreditavam muito, isso muito forte isso, né? Eles eram extremamente fechados em si, né? Judeu, e não acreditavam, sabe? E os gentios não faziam parte da aliança de Deus para eles, né? Amém? E precisava se separar do gentio e de seus costumes e voltar-se à observância religiosa e rigorosa da lei mosaica, da lei de Moisés. Então eles eram profundos estudiosos e profundos, sabe? Eles guardavam as leis de Moisés assim de uma maneira muito forte. Agora, só para nós, por questão de conhecimento, para nós contextualizar assim Jesus nesse meio, dos fariseus, era uma seita que foi lá, né? Perguntar, que era uma das mais fortes, tinha muita gente, mais representativa, tinha muita influência, muito poder, e eles foram lá. Só que nesse meio, lá da sociedade ali, daquela época, existia os ebionitas, os essênios, os helenistas, os herodianos, judeus, os prosélitos, saduceus, os samaritanos, os zelotes. Então existiam várias seitas, vários movimentos religiosos, cada um com a sua maneira de ver, se relacionar e esperar e ver Deus, entende? Né? Existia na época, né, o movimento de várias, por exemplo, os zelotes, né? Os zelotes eram olha só, eles também esperavam o Messias, eles esperavam a liberdade, só que a liberdade para os zelotes seria conquistada pela força. Então os zelotes eram um movimento de libertação, sabe, de resistência total contra o governo romano. Para os zelotes, a libertação dos judeus seria através da resistência. Para os zelotes, a libertação dos judeus seria através do poder político. Então, nesse meio, os herodianos eram aqueles que estavam perto de Herodes. Então, era uma turma lá que vivia, sabe, sob a influência de Herodes. Os prosélitos seriam aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo. Eram os prosélitos, aqueles que foram convertidos. Os samaritanos eram judeus, só que, porém, eles eram excluídos, né, excluídos da aliança pelos judeus, por eles terem, né, eles não serem puros, né, terem uma miscigenação com outras raças. Então, sabe, então olha só o que existia, né, no meio de que Jesus, no meio daquela situação toda. O contexto, né, da situação política, né, religiosa daquela época. Não existia várias denominações e cada uma defendendo uma maneira de ser Jesus. Uns falavam assim, nós vamos falar na frente de batismo.
Uns falavam que o batismo era de aspersão, né? Outros era de imersão, sabe? Então, outros batismo criança, outros não batizam criança. Então, existia toda uma história, sabe? Cada religião, cada seita dessa defendia algo. E aí Jesus foi introduzido nesse meio, né? João Batista, João, o Evangelho nasceu nesse meio. Ou seja, né, a ideia, né, é que viesse todos, né, convergisse para o centro que é Jesus, né? Aí quando nesse meio todo, né, a ideia é da convergência, né, a convergência que todos convergissem assim para Jesus, né? Para o que Jesus falava, porque Jesus pregava, porque Jesus falou do samaritano, Jesus foi, sabe? A ideia central é que Jesus fosse essa convergência, né, de amor. Aí por Jesus, né, nós, por exemplo, éramos considerados gentios, fomos aceitos na aliança. Então Jesus ele veio trazer essa, né, essa convergir, para que tudo convergisse nele, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Amém. Vamos lá, 25. Versículo 25. Versículo 25. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se tu não é Cristo, tu não é Elias e tu não é o profeta? Então, por que tu batiza? Né? Foi a pergunta que eles fizeram. Se tu não é Cristo, tu não é Elias e tu não é o profeta. Aí ele disse, olha, o batismo, ele disse, não, o batismo dele é batismo de arrependimento, sabe? Ele batizava com o batismo de arrependimento que eu já falei. Quando ele batizou Jesus, né? Jesus tinha 30 anos de idade. E ele batizou Jesus nas águas. Amém? Então, esse batismo, né? Quando fala em batismo, foi aquilo que eu falei, ó. O que é o batismo, né? Jesus batizou com 30 anos de idade. Jesus, ele nos ensina para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isso, se você está ouvindo e não é batizado ainda, procure saber para batizar. É muito importante. Jesus nos ensina isso, né? Ah, pastor, mas eu já batizei quando era criança. Eu também fui batizado quando era criança, né? Mas a gente não lembra. Então o batismo parte do princípio que a gente precisa ter consciência do pecado. A gente precisa ter consciência, sabe, que nós precisamos nascer de novo. Precisamos ter consciência que nós precisamos de Jesus. Assim, sabe? Precisamos receber o Espírito. Nós vamos ver mais tarde ali sobre a importância do batismo. E quando Jesus... É tão importante que no batismo de Jesus o Espírito pairou sobre ele. Né? Então é importante no batismo essa declaração, dizendo, Senhor, eu sou teu, né? Eu sou uma nova criatura, entende? Eu entendo que eu era um pecador, eu entendo que eu preciso da tua graça, eu entendo que eu preciso do Senhor, entende? Então, ele nos ensinou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus, ele não impôs idade, tá? Ele não colocou idade para batizar. Tanto é que os apóstolos, quando eles estavam, a palavra conta que os apóstolos iam, as famílias eram batizadas. Mas, por concílios e estudos, hoje entende-se que o batismo deve acontecer, entende? Depois que a pessoa tem uma consciência do pecado. Na igreja primitiva, famílias todas eram batizadas, eu já falei. Agora, por que o batismo é importante? Né? O Paulo diz, o batismo é a morte do filho. Esse versículo 12 pede de receber do amor de Cristo. Entende? Amém? Travou? Até agora estava bem fino. Faz tempo que travou? E agora? Voltou? O que falou que hoje travou direto? Mas não travou.
Voltou aí, Cris? Não travou? Voltou aí? Agora tá aí, tá funcionando, filho? Voltou? Ó, a Raquel disse que voltou. Pessoal, alguém lembra onde é que nós paramos aí? Que travou ou não? Para mim continuar daqui. Fala do batismo, né, da importância de batismo. Alguém lembra ali onde a gente parou ou não? Fala de batismo, para garantir. Voltou? Tá, então vamos voltando no batismo, né? Então, o versículo 25. Deu, Cris? Está melhor? Tá. Amém. Então vamos lá. Versículo 25. Amém? Vamos ao versículo 25. E perguntaram-lhe, então por que batiza, se não és o Cristo? A importância do batismo. Beleza, Pifa? Então por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Né? Então o batismo, né? O batismo, Jesus batizou nas águas, Jesus tinha 30 anos, Jesus nos ensina a irmos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então por isso que é importante batizar. Sabe? O batismo é um ato de reconhecimento público, sabe? Dessa nova vida. O batismo sepulta o velho homem, como Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, batismo. Para que batismo? Batismo serve para matar o velho homem. Pastor, mas eu me batizei e não mudou nada, né? O batismo, a água que a gente bateu, é mágica, né? A gente tem que mudar as atitudes, né? A gente às vezes tem uma coisa que a gente fala, né? A gente pensava que no batismo sepultava, o velho homem morria, mas a gente descobriu que o velho homem sabia nadar, né? Então não é mágico, mas é uma confissão pública, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ali tu recebe um novo nascimento, né? Recebe um novo nascimento. E aí com esse novo nascimento é uma nova vida. Amém? Olha só, preste atenção, queridos. Um novo nascimento, uma nova vida. Jesus, quando foi batizado, a primeira coisa que Jesus saiu do batismo, para onde é que ele foi? Para o deserto. A palavra diz, o Espírito o levou para o deserto. Então, o ministério de Jesus começou aonde? No batismo. Tu vê, agora a gente vai chegar no batismo. Nós estamos chegando no batismo. Vocês vão ver que daqui a pouco vai aparecer o nosso Senhor ali. Por enquanto está os caras perguntando para ele. Agora, sabe, nós estamos chegando no batismo. Chegando no batismo. Né? Então, o batismo é isso, tá? É a nossa, a morte do velho homem. Sepultar o velho homem. Representa a morte do velho homem. Alguns, olha só isso que forte e lindo que é. O batismo, existe uma linha assim, profética, né? Que fala que o batismo, ele é alusivo, assim, ele é uma prefiguração, o batismo nas águas, nossa, é uma prefiguração de Josué 3. O que aconteceu em Josué 3? Josué 3, o povo estava no deserto, e o povo chegou no Rio Jordão para passar para a Terra Prometida. Aí o que precisou fazer? Para passar para a Terra Prometida, para a Terra da Promessa, passar pelas águas, né? Então o povo parou na água, a presença foi na frente, que é a Arca da Aliança em Josué 3, a Arca foi na frente,
quando os sacerdotes, os levitas botaram um pé no Rio Jordão abriu, né? E o povo passou pelas águas em direção à terra prometida. Aí o batismo, né? Eles fazem a mesma alusão. O batismo representa nós passar pelas águas, a passagem pelas águas, rumo à nova vida. Bonito, né? Nós passar pelas águas, rumo a essa nova vida. Nós passar pelas águas, rumo a essa terra prometida. Nós passar pelas águas, rumo a esse reino, a esse lugar que está preparado para nós. Amém? Continuando. 26. Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Então, o batismo de João era um batismo preparatório de arrependimento, eu já falei, preparando para aquilo que havia de vir, já falei. Ele disse, ó, no meio de vocês está aquele que vocês ainda não conhecem. 27. O qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias, as sandálias. Então João Batista torna a repetir o testemunho. Ele diz o seguinte, olha, ele vem depois de mim, eu não sou digno de desatar. E esse desatar a correia da sandália era uma tarefa feita pelos escravos. Então ele diz, olha, eu não sou, ele vem depois de mim, e esse que vem depois de mim, eu não sou nem digno de ser escravo dele. João Batista. 28. Essas coisas, o apóstolo João fala para nós, essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Preste atenção, essa Betânia, diz assim, essa Betânia não é a mesma Betânia que ficava perto de Jerusalém, onde morava Marta, Maria e Jairo. Tá? A Betânia é uma outra cidade, um outro lugarzinho que ficava perto do Jordão, não é a mesma Betânia que ficava perto de Jerusalém, onde morava Marta, Maria e Jairo. Amém? Então, essas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Essas coisas que ele está dizendo, esse interrogatório, sabe, das autoridades judaicas, fariseus, sobre quem era João Batista, e João Batista alegando, atestando quem era Jesus. Muito bem, chegamos. Versículo 29. Está com a tua Bíblia aí? Dá um glória aí, está com a Bíblia ou não? Agora João Batista. Olha só, no dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu Jesus, João Batista viu Jesus chegando, eis o Cordeiro. Essa frase, ela é alusiva assim, ao Antigo Testamento, e que nos dá uma noção da amplitude e o alcance universal da missão sacrificial de Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não tira o pecado do judeu, ele tira o pecado do mundo. Então, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que moldou todo o ministério de Cristo aqui na terra desde o início, ou seja, tirar o pecado da humanidade. Faz alusão, a isso é interessantíssimo, isso faz alusão ao bode expiatório, a gente vai ver daqui a pouco, carregando os nossos pecados para longe. Daqui a pouco a gente vai ver o bode expiatório, isso é importante. Quando ele falou, isso é o Cordeiro de Deus, os caras entenderam, o Cordeiro faz que tira o pecado do mundo, faz alusão ao bode expiatório. A gente vai falar no bode expiatório. Jesus nos diz, você agora não é mais pecador, mas eu sou pecador. Eu sou o seu substituto. Eu sou o seu substituto. Todos os seus pecados estão colocados sobre mim e não mais sobre você. Aqui não está determinado se está falando do Cordeiro Pascal, que pode ser também, eu sou o Cordeiro,
né, que tira aquele cordeiro que foi morto lá na Páscoa, imolado na Páscoa, que foi comido pelos judeus, colocado o sangue, cordeiro pascal, nos remete à provisão e proteção, né? Remete à comunhão, provisão e proteção, cordeiro pascal. A comunhão do cordeiro pascal, o cordeiro que foi imolado na Páscoa, no Pessah. A comunhão é que Jesus, Deus disse, vocês peguem um cordeiro, sacrifiquem o cordeiro, peguem parte do cordeiro, comam o cordeiro com os seus familiares. Então é comunhão, família de Deus. Provisão, comam o cordeiro, fala em provisão. E proteção, coloque o sangue do cordeiro nos umbrais, para que o mal não entre na tua casa. Então, esse cordeiro, comunhão, provisão e proteção. Ou o cordeiro do bode expiatório, que é o cordeiro que a gente vai ver daqui a pouco. O bode expiatório, né? O cordeiro representando o bode expiatório, que leva os nossos pecados. Ou o cordeiro servo, né? O servo sofredor. O servo sofredor lá de Isaías 53. Diz assim, ó, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Então ele pode ser cordeiro pascal, o cordeiro alusivo ao bode expiatório ou o cordeiro servo sofredor, aquele que sofreu pelos nossos pecados, lá de Isaías 53. Olha a amplitude desse cordeiro, né? Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que muitos falam assim, ó, como ele falou que tira o pecado do mundo, ele está mais ligado ao cordeiro como bode expiatório, entende? A gente vai ver daqui a pouquinho. O mundo aqui é usado para representar a humanidade. Toda, sabe, a humanidade pode ser alcançada, deve ser alcançada pela mensagem do Evangelho. Aqui fica claro que é somente pelo sacrifício de Jesus que os pecados dos homens podem ser perdoados. Sabe, essa declaração 29 aqui, João 1,29, está claro que só Jesus tira o pecado do mundo. Não é ninguém mais, só Jesus que tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, já é o 29, esse tira, é que tira o pecado do mundo. Ele vem do verbo grego airó, que significa levantar, carregar sobre si, lançar, mudar o curso e levar embora. Tá? Então esse tira o pecado do mundo significa carregar sobre si, lançar, mudar o curso, levar embora, ou seja, ele pega os nossos pecados e leva embora. Olha só uma frase de Lutero sobre esse tema. Lutero diz assim, ó, o Filho de Deus me diz, frase de Lutero, o Filho de Deus me diz, você já não é um pecador, mas eu sou o seu substituto. Todos os seus pecados estão colocados sobre mim e não mais sobre você. Entende? Então, quando a gente entra no Evangelho, não podemos carregar o peso dos nossos pecados. Quando nós entendemos o Evangelho, não podemos carregar o peso de uma vida que nós tínhamos. Sabe? Não podemos carregar, porque fulano magoou, porque fulano fez isso, porque nós podemos, sabe? Porque nós precisamos, o Evangelho na cruz está sobre ele. Então o entendimento do Evangelho, esse fardo que é pesado que nós carregamos, não é de Deus. Os nossos pecados são sobre ele. Ele levou o entendimento do Evangelho ao medo. Quando nós temos Senhor, né, o amor lança fora todo medo. Quem é o amor? É ele. Amém? Então, sabe, quando nós entendemos o Evangelho, a gente é liberto, de fato. Agora, vamos ao bode expiatório, que eu falei. Em Levítico, por que ele faz alusão ao bode expiatório que tira o pecado do mundo? Lá na época de Moisés, com o tabernáculo e depois com o sacrifício, era sacrificado animais, pombinha, bodes, eram sacrificados ovelhas. E aí tem uma série de
cerimoniais, né? Para determinado pecado, tu sacrifica determinado animal, determinada família, se é mais rica, mais pobre, outro animal. Então, a questão de sacrifício. Só que para o sacrifício para a expiação dos pecados, eram apresentados 2 bodes. Para a expiação dos pecados. Apresentava-se 2 bodes ao sumo sacerdote, ao sacerdote. O sacerdote pegava, tirava a sorte dos 2 bodes. O bode era sacrificado, e um segundo bode, ele era levado até a porta do tabernáculo. E aí, tá lá, ó, Levítico 16, 21. Diz assim, ó, olha a instrução de Deus. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Entende? Então, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro de Deus que tira o pecado. Ou seja, ele é o nosso bode expiatório, aquele que o sacerdote ia no ouvido, sabe? E no ouvido ele falava, confessava todas as iniquidades do povo de Israel sobre o bode, enchia o bode, a orelha do bode de pecado, falava, confessava, pegava e largava o bode no deserto. Ou seja, o bode ali era expiação dos pecados. Os pecados eram expiados. E Jesus, ele tirou os pecados. Não mais expiados. Ele tirou os pecados. Que tira os pecados definitivamente do mundo. Entende? E aí esse bode, ele ia para o deserto e ia embora. E ali era a expiação. Ali o povo ficava sem pecado. Os pecados do povo eram expiados. Encobertos. Né? Eram encobertos. E aí Jesus veio e tirou o pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na hora eles entenderam como bode expiatório, ou seja, o sacrifício, né, que tira o pecado do mundo. Amém? Então eles faziam um sacrifício pelo povo. Versículo 29, continuando, quando ele fala, tira o pecado do mundo, já estamos terminando, vamos terminar essa parte aqui, e depois na aula que vem a gente já entra numa outra sessão. Falta pouquinho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo, já falei, fala em nações. O mundo é uma salvação universal para todos aqueles que creem, sabe? Então ele abriu, assim, ó, nós hoje estamos no Brasil, somos brasileiros, né? Somos brasileiros, nós somos salvos hoje, graças a Jesus, que tira o pecado do mundo. Aqueles que creem, os remanescentes que creem, sabe, nós que cremos em Jesus, que acreditamos em Jesus, e como eu falei ontem, né? Não sei que dia foi, mas lutamos pela nossa salvação. Buscamos, sabe, permanecer com a nossa salvação. Porque Ele nos salvou. Agora, cabe a nós, sabe, permanecermos salvos, né? Cabe a nós permanecermos nesse lugar, buscando santidade, buscando comunhão, buscando aceitar a nossa vida, buscando perdoar, entendendo o Evangelho, fazendo isso que nós estamos fazendo, ouvindo a palavra, estudando a palavra. Por quê? Porque quando eu estou falando, o Espírito Santo vai ficar no teu ouvidinho assim, ó, tá vendo isso que ele disse? Vai falar, e vai gerar vida, vai gerar transformação, vai gerar mudança, sabe? É isso. Versículo 30. E é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então é um reconhecimento da divindade de Jesus. Ele já era antes dele, já era antes de João Batista. Vem depois de João Batista, mas só que ele tem a primazia, ele é o primeiro. Ele vem depois de João Batista, só que ele é o primeiro. Sabe, porque ele já existia antes de mim. 31. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que fosse manifesto a Israel, vim, por isso batizando com água. João Batista serviu de testemunha, apontando por meio do seu ministério para a identidade e a importância de Jesus. Ele veio para testemunhar Jesus, já falei. Só que
quando ele disse assim, ó, eu não conhecia. Só que João Batista conhecia Jesus, porque João Batista era primo de Jesus. Só que ele não conhecia Jesus como Messias. Ele não conhecia Jesus, que Jesus era o Messias. Ele só recebeu a revelação, sabe, de que era o Messias quando ele foi batizar Jesus. Sabe, ó, mas até Jesus foi batizado, não sabia, ele recebeu a revelação que ele era o Messias, porque ele, no batismo de Jesus. Então, versículo 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então ele viu o Espírito descer do céu. Ele viu o Espírito descer e permanecer sobre Jesus, ungindo como Messias, sabe? E o Espírito não só desceu sobre Jesus, mas o Espírito permaneceu sobre Jesus. Amém? Versículo 33. Isso aí é o cumprimento da profecia. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, uma promessa lá de Joel, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Isaías 11:2, repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor. Por isso que Jesus é pleno. Em Jesus tem a plenitude dos 7 Espíritos de Deus. Por isso que ele é pleno. Sabe, em Jesus a plenitude, nós falamos que será revelado a plenitude e graça sobre graça, não falamos na aula passada? Então, essa plenitude são os 7 Espíritos de Deus, está em Jesus, ele é pleno. Isaías 11:2, se tu quiseres depois pesquisar. Isaías, os 7 Espíritos. Por isso que Salomão, quando Deus pediu, Salomão, pede-me o que tu quiser. Ouro, prata, carruagem, gente para guerrear, soldado. O que é que ele pediu? Não, Senhor, me dê sabedoria. Por quê? O que é que ele pediu? Ele pediu o Espírito de Deus. Então porque tu pediu sabedoria, eu vou te dar todo o resto. Me dá sabedoria para guiar esse teu povo. Ou seja, ali Salomão ele pediu um dos Espíritos de Deus. Espírito de Deus, Isaías capítulo 11, versículo 2. Agora o interessante, por que é que a gente recebe o Espírito? Né? Pastor, e nós recebemos o Espírito, lá em Pentecostes. Por que é que nós recebemos o Espírito? Olha o que Lucas capítulo 4, versículo 18 diz. Isso também é uma profecia lá, ele está repetindo aqui em Lucas, ele está repetindo Isaías. Mas o que é que Lucas 4, 18 diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, nós somos ungidos para o serviço, nós somos ungidos para a obra, nós somos ungidos para manifestar as obras do céu. Isso Jesus disse. Jesus, o Espírito estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para restaurar de vista os cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18, mas também está lá em Isaías. Entende? Para que a gente é ungido, pastor? Para obrar, para o serviço, para fazer parte do reino, para ser resposta, né, de Deus na terra, para ser relevante aqui. Amém? Versículo 33, assim, ó. Eu não conhecia aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ele não conhecia, mas ele tinha a revelação, Deus havia falado com ele, São João Batista, aquele que ouvi descer, esse é o Messias. Então ele tinha uma revelação do céu, que aquele que João Batista visse descer o Espírito, a pomba visse descer, esse seria
ungido. Amém? Então nós também recebemos o Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 22, assim, ó. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu e você somos também ungidos com o Espírito Santo de Deus. Sabe? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Efésios 1, 13 a 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então você ouviu o evangelho da salvação, você creu no evangelho da salvação, então você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ouviu o evangelho, creu no evangelho, você é selado, você recebe o selo do Espírito Santo da promessa. Então o batismo no Espírito ocorre no novo nascimento. Amém? Versículo 34. Ó, já terminamos. Versículo 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, eu vi e tenho testificado. Ele testificou, ele testemunhou. É uma condição legislativa que ancorava uma defesa da verdade. Naquela época tinha que ter testemunho. Então isso, e aí João já está apelando já para algo legislativo, para algo da lei deles. Olha só, eu vi e testemunhei. Eu sou testemunha. Ah, quem é eu sou. Para crucificar Jesus, eles não foram atrás de testemunha. Até que arrumaram testemunha falsa. Aqui, eu sou testemunha dele, eu vi. Então era uma condição legislativa que ancorava uma defesa de verdade. Ele ouviu do próprio Pai quando do seu batismo. Então o próprio Pai dizendo, esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Declarando o relacionamento único de Cristo com o Pai. Versículo 34. Agora, versículo 35, nós já começamos o segundo bloco, que é os primeiros discípulos de Jesus. Amém? Isso vai ficar para a aula que vem, terça-feira que vem. Para encerrar, quero te falar algo. Vamos ao versículo 29, para nós encerrar. Versículo 29. Diz assim, olha só. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, vamos ver, nos eventos que a gente viu agora, do versículo 19 ao versículo 28, nós temos aí um relato de 7 dias, do versículo 19 ao 28. Do versículo 19 até o capítulo 2, versículo 1, João pode estar usando os cálculos precisos de tempo. Ele pode estar trabalhando com um cálculo preciso de tempo de uma semana cheia. Ele pode estar trabalhando com um cálculo de uma semana, 7 dias. Inicia seu relato com o tema da criação. Ou seja, lá ele não iniciou, ele é a luz. Versículo 1:4. Capítulo 1, versículo 4. Ele é a luz. Criação. Ele é a água. Agora a água que batiza. Versículo 26 ao 34. Falando de luz, ele é luz. A água que batiza são elementos da criação. Depois, então ele começou com os elementos da criação. Depois, do versículo 19 até o 51, isso já é uma passagem de 4 dias. Né? O primeiro dia, do 19 ao 28, o segundo dia, do 29 ao 34, o terceiro dia, do 35 ao 42, e do quarto dia, do 43 ao 51. Então ele vai contando, sabe? Ele pode dizer, no dia seguinte, ou seja, ele está trazendo dia após dia, está nos contando o relato de dia após dia. Só que lá em João capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ó, começa no terceiro dia, só, e ao terceiro dia, sugerindo que se passaram, sabe, do quarto ao casamento de Caná da Galileia, se passaram mais 3 dias, ou seja, fechando o 7º. E ao terceiro dia, ou 3 dias depois, literalmente no terceiro dia, o que eu estava lendo, né? Que quando ele começou a falar que ele era luz,
depois ele foi para a água do batismo. Ele está se referenciando ao Gênesis, à criação. E quando ele encerra esse relato de 7 dias, falando do casamento, né, do casamento de Caná da Galileia, ele também encerra com o casamento lá de Gênesis 1, 28. Né? Ou seja, que aconteceu um casamento. Então, e aí eles trazem esse relato de João, eles fecham esse relato de João, do que a gente acabou de ver, do 19 ao 33, 28, sabe? Culminando com o capítulo 2, fechando uma sequência de 7 dias e fechando com a criação em 7 dias, né? Combinando com o casamento e fechando com o casamento da noiva com o cordeiro. Sabe? Então toda uma linha assim, de estudo que eles buscam associar esses primeiros capítulos que a gente leu e vai terminar. Semana que vem a gente chega até João 2. Esses capítulos que a gente leu de João, essa introdução de João, como ele começou lá na criação, dizendo, e no princípio, referenciando a Gênesis, sabe? Eles continuam nos estudos dizendo que todo o relato de João, capítulo 1, ele continua falando sobre princípios da criação, até fechar no 7º dia, com o advento do casamento em Caná da Galileia, que é o 7º dia, com o fechamento desse cordeiro que tira o pecado do mundo, com o fechamento do casamento da noiva com o cordeiro. Entende? Então tem um detalhe profético aí nessas palavras de João que carece nós de estudar, de meditar. Né? Eles buscam essa ligação lá de Gênesis com esse primeiro capítulo de João que a gente acabou de ler, encerrando em João 2, que é o primeiro sinal de Jesus, que é o casamento em Caná da Galileia. Existe aí um cunho profético, né? Um cunho assim, uma linha profética que eles estudam e é bom a gente, se você tiver interesse, buscar, né? Estudar, ler e tentar relacionar o Gênesis com o primeiro capítulo de João. Amém? Glória a Deus. Gostaram? Mais um dia. Semana que vem a gente volta com Jesus, né? Agora a gente viu o batismo de Jesus. E agora, semana que vem, a gente volta com Jesus recrutando os seus primeiros discípulos. Lembrando que Jesus aí, né, nesse relato de João, ele não falou em deserto, não falou que Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias. Esse relato foi bem, né? O João foi bem conciso, né? Bem limitado, falando de João Batista, do batismo. E agora a gente volta, né, na sequência com Jesus chamando já os seus discípulos, tá? E já montando já a sua rede de trabalho aí com os seus discípulos. Amém? Espero que tenha gostado. E, Pai, nós te damos graça por esse tempo, por cada irmão, cada filho teu que esteve aí assistindo, acompanhando. Pai amado, muito obrigado. Que cada um seja ricamente abençoado pela graça, pela glória, pelo teu amor, pela tua bondade. Que, Pai, que fique nos corações ali ruminando, que fiquem meditando. Se tiverem, Pai, gera em cada coração, Pai amado, a tua palavra, sementes que foram lançadas. Pai, em nome de Jesus. Te dou graça por cada filho teu, Senhor, que esteve acompanhando conosco. Muito obrigado. Que eles sejam cada vez mais cheios do teu amor, tua graça. Amém? Boa noite, queridos. Deus abençoe. E vamos daqui a pouquinho voltar aqui para a nossa palavra do dia aí, para você dormir com uma palavra no teu coração. Amém? Trazida aí pela nossa pastora. Deus abençoe, queridos.